Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sandra e este é o canal Meta Humanidade. Aqui para mais um vídeo em formato, de testemunho, de depoimento, e eu quero falar um pouco sobre a experiência com as consciências solicitadas no processo da ressonância harmônica. Eu estou passando para a quinta onda. Estou no finzinho da quarta. Eu já tenho alguns vídeos aqui onde eu falo sobre a escolha das consciências, as motivações, as características das consciências. E naquela época era tudo muito novo, a gente não tinha como dar muito feedback do como estamos reagindo a essas energias, ao processo. E hoje eu resolvi trazer, foram 3 consciências solicitadas na segunda onda e mais 3 na terceira onda. Na quarta onda eu solicitei apenas uma, então eu tenho um total de 7 consciências, um número bastante cabalístico, né? E mais a minha própria, que está em operação, que é a principal. Mas as 7 consciências, elas foram solicitadas, teve os critérios, né, que eu já comentei. E agora falaremos um pouco sobre os efeitos, como está sendo, está dando certo, o que é isso, como é sentir as consciências. Então eu já venho desde o começo do ano, né? Então, acredito que de março para cá, abril para cá, eu comecei a falar sobre consciências, porque na primeira onda eu não solicitei consciências. Eu me limitei, até pelo medo que eu tinha, a pedir mais limpeza. Tá tudo já relatado. Aqui tem uma playlist onde eu falo sobre todo o decorrer do processo. Então, as primeiras consciências masculinas foi a do Jung, a do Daniel Goleman e a do Amit Goswami. A do Jung, ela me trouxe já uma paquera antiga, né? Porque eu trabalhei na área organizacional, eu tinha formação em psicologia, mas eu não tinha tempo para me dedicar a Jung. Eu sempre me atraí pela sua teoria, mas eu vi de uma forma muito superficial. E não era permitido também nos ambientes que eu circulava. A gente sabe que tem isso, né? Então, o Jung ele só servia para fazer recrutamento, seleção e aqueles tipos, né, psicológicos e tal. Estava muito limitado ali, dentro de uma teoria do teste psicológico. Então, o resto era descartado. Se fosse viajar muito lá, ver o mundo de uma forma muito colorida, a gente é cortado do sistema. Mas o Jung, ele traz essa forma de psicologia que vai além do inconsciente que Freud nos trouxe. E esse além é onde a gente hoje já entende melhor. Até mesmo nas palestras do professor Hélio Couto, ele traz muito a teoria do Jung, ele pincela demais. E nos trabalhos dele, da plataforma de EAD, ele tem muita coisa de Jung que ele trabalha com os alunos, com as pessoas, conosco, né? Que complementa, né, todo o processo de entendimento das leis do universo. Então, o Jung lá, danadinho, viveu intensamente, era o próprio laboratório, suas pacientes, na maioria de média idade, né, acima de 50 anos. Então, ele trouxe muito conteúdo interessante, mas que foi refutado pela ciência. Muitos não entendem Jung, ou fazem questão de não entender, enfim. Eu estou amando essa ciência. Eu já tive assim algumas percepções, alguns insights muito bacanas com essa consciência. Teve um dia, logo nos primeiros meses, assim, eu trabalhando com a meditação, eu tive uma visão de olhos fechados. Então, eu atribuo isso a essa consciência, porque eu estava lendo muito Jung e veio até fora de contexto. Eu não estava lendo muito isso. Depois eu observei que ele também tinha interesse pela astrologia, astronomia, não sei. Eu vi uma visão de uma mandala dos signos assim, astrológicos e uma garotinha meio que indiana assim do meu lado. Eu vi tudo isso de olho fechado. Não me pergunte como, até hoje eu não entendo. Mas foi maravilhoso, até porque a gente não pode estar falando isso para todo mundo, mas o meu público é
de ressonantes, em maioria, então eu falo à vontade. Mas eu sinto essa energia de sonhos lúcidos, sincronicidades que acontecem, então eu tenho atribuído isso a essa consciência profunda. Quem não tiver a fim de profundidade, nem peça essa consciência. Por favor, não peça, porque é profunda. Ela desata assim, alguns nós que você, na sua própria consciência, não entenderia, mas ele te dá esse entendimento e você fecha os circuitos de uma forma muito rápida e ágil. Já o Amit, ele me trouxe com muita facilidade a compreensão de como funciona o universo. Ele tem essa junção, né, das religiões, do idealismo, né, monista. A teoria dele é em cima do idealismo monista. Eu não tenho como falar com vocês agora, porque é algo que só você tendo acesso ao livro dele, O Universo Autoconsciente. Então, eu comecei a ler esse livro no começo do meu processo e deu deu, sabe, um redemoinho no meu juízo, eu deixei ele de lado, mas depois começou a fazer efeito e a consciência dele me trouxe novamente e eu hoje consigo entender bem o que é a consciência através dessa energia do Amit. Ter solicitado a consciência dele. Então, no livro dele são 4 partes. A primeira parte é muito técnica. Ele fala ali dos teóricos da física quântica, ele fala sobre as teorias. E já no finzinho ele abre para a realidade. Então, você consegue fazer uma junção do que é a teoria da física com o que é a proposta da idealismo monista. De que nós somos apenas uma consciência, que tudo é consciência. Então, o Amit me trouxe e me traz essa facilidade. Se eu parar para assistir novamente as palestras do mestre L. Couto, eu já vou ter um entendimento muito claro. É perfeito. E o Daniel Goleman, ele já era um antigo conhecido meu das organizações, né, de treinamentos, de capacitações. Então, a gente trabalhava muito a teoria de inteligência emocional, né? Para fazer seleção, recrutamento, a gente sempre estava utilizando esses parâmetros da inteligência emocional, sempre para, né, rotular e adequar as pessoas. Mas eu fico muito feliz, porque hoje eu não preciso mais ter esse olhar de rotular e de adequar e de enquadrar ninguém. Eu aceito todas as pessoas como elas são, que elas têm para me oferecer, até porque quando eu olho para uma pessoa, eu vejo parte de mim na pessoa. Então fica muito mais fácil para entender e lidar com a humanidade. Então, na terceira onda, eu resolvi apostar nas consciências femininas. E aí também optei por 3 consciências. A primeira delas foi a Oprah Winfrey, né? Eu não sei pronunciar bem, que eu não falo inglês, mas é mais ou menos isso aí. A Oprah, ela tem essa história da superação. Ela tem essa história do merecimento, né? Ela foi em busca do que ela merecia, do que todos merecemos. Então, ela passou por cima da sua história triste de vida, das suas crenças familiares, seus valores equivocados de família, né? De todo uns acontecimentos tristes, e ela conseguiu dar a volta por cima, confiando apenas nela, em si mesma. E ela tem essa proximidade com as leis do universo. Ela chama para o programa dela várias personalidades e em alguns momentos ela também relata que fez uso dessas leis para se superar. Então, eu precisava desse que a mais da Oprah, dessa imponência, dessa coisa da superação, da presença, sabe? De pisar firme, de você se firmar como pessoa, como merecedora do que é seu de direito, de fato. Então, eu tomei essa energia para mim e é muito bom, porque você vê na prática. Você vai numa lanchonete, você vai num restaurante, você vai numa padaria e você é dono de si, você entra, a sua energia entra primeiro, as pessoas te olham diferente,
você tem um olhar diferente para você mesma. Eu passei a me cuidar mais, a cuidar mais da minha aparência, da minha autoestima. E de entender também, né, o funcionamento dos ambientes, das pessoas, ter esse olhar de repórter que ela tem, né? Ela está bem formada em psicologia. Então, a Oprah é essa potência. Se eu pudesse definir com uma palavra, a energia da Oprah é uma potência. Então, eu ainda deixo muito a desejar, mas eu estou buscando. Então, eu já encontrei nessa consciência um bom manancial, né, para coletar. É como a abelhinha, vai lá, bicar na flor, dar um bom mel. A segunda consciência foi a da Esther Hicks. A Esther Hicks, ela tem essa coisa da facilidade de acessar as consciências. Ao contrário da Oprah, ela teve uma facilidade de familiar, né? Ela relata na sua história, e ela não esconderia isso, que ela não tinha problemas maiores para acessar as consciências, porque ela teve uma vida muito boa, não teve bloqueios familiares, não teve traumas, e tudo para ela, o problema é que ela resistia a esses conteúdos. O Jerry, ele tentava trazê-la para esses conteúdos, né, espirituais, e ela que se retraía. Mas no momento em que ela decidiu embarcar nessa onda, ela se deu muito bem, e ela fez um trabalho, ela ainda faz esse trabalho brilhantemente, ajudando as pessoas. As consciências que a acompanham, elas ensinam muita gente, né? Orienta muitas pessoas a trabalhar a questão da riqueza, dos bens materiais, que já é um bom começo. Mas aí a experiência com essa consciência, ela me deu essa abertura aí. Alguns fatos assim de sincronicidades aconteceram para mim. Conscientemente, em algumas situações, eu acessei essa consciência, pedi que ela visse comigo determinadas situações, e até um pouco sobrenaturais, assim. É questão para um outro vídeo, não vai dar para falar aqui. Mas foi uma experiência muito marcante que envolveu outras pessoas em uma situação que estava assim, incomodando no coletivo, e eu obtive assim uma ajuda dessa consciência. E a terceira consciência feminina é a professora Lúcia Helena Galvão. O que dizer da professora Lúcia Helena? Uma filósofa, uma sábia. Para mim, aquela mulher, ela tem o dom da sabedoria. Ela consegue trazer um conhecimento de milenar, não é? Dos filósofos, e trazer para a nossa vida real, fazendo com que esses conhecimentos, num contexto atualizado, de uma vida simples, onde qualquer pessoa entende um pensamento do Platão. Então, essa transmutação do complexo para o simples, e também de profundidade, que a professora Lúcia Helena trouxe, só somou também ao meu conjunto de consciências. E não apenas eu percebo, mas eu escuto o testemunho das outras pessoas que falam que eu estou diferente, as pessoas que convivem comigo. É claro que eu não conto, não porque eu esteja escondendo um benefício, mas eu já entendi que as pessoas não estão preparadas, não são todas que estão preparadas. Como é que eu uso tudo isso a meu favor? Eu uso trabalhando com a consciência da professora Lúcia, trazendo as metáforas, um aconselhamento no dia a dia. Eu falo de mecânica quântica de modo simplório, dando as metáforas que as pessoas conhecem, outras que chegam na minha consciência na hora, e eu consigo ajudar muita gente com essa consciência. Então, são essas três femininas que vieram assim e estão trazendo essas realidades, né?
me ajudando muito no que foi proposto desde o início. Eu vou deixar nos cards a playlist, os vídeos onde eu falo sobre as consciências para vocês. A quarta onda, eu solicitei apenas uma consciência masculina, então eu fechei com 7. Por enquanto, não sinto motivação, não sinto um chamado para pedir mais. No momento, para esse momento que eu estou passando de limpeza, de evolução, essas estão me bastando. Não está fechada a possibilidade de pedir outras, mas eu estou seguindo a minha consciência, né? Minha bússola interna. E aí eu pedi o professor, o teólogo, o filósofo, a consciência do Mário Sérgio Cortella. Gente, eu sempre fui fascinada pela postura dele, pela presença dele de palco. Ele tem uma capacidade magnífica de sorrir com os olhos, uma energia. Ele é aquele tipo de palestrante que ele não precisa de nada, de nenhum recurso de tecnologia para dar o seu recado. Ele fala, ele se expressa, ele tem um quê que eu quis para mim também, quis para mim. E é muito interessante porque eu não conheço nada da obra dele assim, basicamente, a não ser aquelas coisas que eu já vejo na internet. Ele tem um canal no YouTube, eu já me inspirava nele em alguma coisa ou outra para fazer os meus treinamentos, mas ter a energia dessa consciência, para mim, está sendo um diferencial. Reforço também, né, de inteligência emocional, de postura, de sensibilidade, de facilidade no trato com as pessoas. Que mais? Simplicidade. Fazer muito no simples. Sabe como é que é? Então, era esse o meu recado hoje. Eu espero que tenha sido de alguma utilidade. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo.